municipais, eles tiveram a rotina completamente modificada, né, desde o início da pandemia. E aí várias medidas foram tomadas desde então para evitar demissões em massa, perda de postos de trabalho. Mas, nem todo mundo entendeu ainda todas essas medidas. Tem gente achando até que está sendo lesado, porque existem aí opções de corte de salário e mais. Vamos falar sobre isso de novo. O quadro Eu Tenho Direito. Via chamada de vídeo, dividindo tela, a advogada Sheila Sodré e o advogado Marcel Nunes. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde, Fê. Boa tarde, Fernanda. Como é que foram o fim de semana? Segundona começando, chuvosa, todo mundo em casa, né? Fernanda, eu fiquei tão em casa, mas eu sou muito inquieta, não consegui parar, que eu fiz até roupinha, eu voltei a costurar. Vou falar sobre isso já, dona Sheila Sodré, sobre esses seus dotes de costureira. Ô, Marcel, a gente vai trazer de volta esse tema aqui no programa, porque os trabalhadores, eles continuam com muitas dúvidas sobre as medidas trabalhistas durante a pandemia. Tem gente, inclusive, achando que está sendo lesado pelo empregador, porque não entende essa questão das reduções, né? Mas aí, deixa eu conversar com você, vamos relembrar quais são as principais medidas, aquelas opções que o empregador pode usar, né, junto aos seus empregados. Boa tarde, Fernanda, Sheila, público de casa. As principais medidas, Fernanda, foram antecipação de férias coletivas, o empregador pode antecipar feriado, o teletrabalho também é uma medida tomada pelo governo federal, redução proporcional de jornada de trabalho com salário, suspensão do contrato de trabalho, dentre outros. Mas essas são realmente as principais medidas. Ô Sheila, os empregados muitas vezes não conhecem a fundo esses pequenos detalhes de cada escolha e se sente lesado também, né? Não tenha dúvida, Fernanda. Para você ter ideia, na minha rede social foi o que eu mais recebi. Pelas pessoas, a primeira coisa, elas perguntando o que ia acontecer com a reunião agendada que a empresa agendou para tomar algumas decisões. E depois elas ficavam ansiosas, porque, Fernanda, também foram muitas as demissões. Não foi só suspensão de trabalho, não foi só redução, mas também muita demissão. Então, a dúvida delas também foi na hora de receber a rescisão. Elas sentiram, por exemplo, que tiveram uma grande diferença na rescisão. E aí eles ficavam inseguros, sem saber se realmente estava certo, por exemplo, eles terem reduzido a multa do FGTS. Essa era uma dúvida que eles ficaram ansiosos, porque realmente a sensação que eles tiveram é que estavam sendo lesados pelo empregador. E aí, Marcelo, o que você acha? Bom, Fernanda, os decretos municipais e estaduais, eles deixaram sem funcionar algumas empresas, alguns segmentos de empresas, sem ser aqueles segmentos essenciais, certo? Então, a gente considera que houve, sim, uma força maior para a rescisão desse funcionário por conta desses decretos do Estado do município. Se ele não está funcionando, ele não vai ter faturamento para pagar os funcionários. Então, muitas dessas empresas realmente vão fechar as portas, infelizmente. Nós entendemos que na rescisão por força maior para essas empresas, o empregador tem direito a rescindir o contrato do empregado pagando metade do valor do fundo de garantia da multa compensatória, de 20%, e metade do aviso prévio. O restante dos direitos o trabalhador deve receber. Agora, lembrando, só para essas empresas que realmente foram afetadas pelos decretos estaduais e municipais. Ô Marcel, então, na verdade, não é que a empresa não vá pagar os 40%, é isso? Ela vai pagar a metade, os 20%, é assim? Exatamente. Tem isso gente... mesmo, devido à força maior. Agora, outra questão também bem difundida é a questão da suspensão do contrato. Porque, por exemplo, eu vou usar o meu exemplo porque fica mais fácil o pessoal de casa entender também. Eu tenho um espaço de beleza. Nesse espaço de beleza, eu tenho quase 30 funcionários. Desses 30 funcionários, eu tenho 9 de carteira assinada. Ou seja, eu tenho todas as contribuições, todas as questões de CLT para cumprir. Os MEI não, eles são autônomos, contrato empresa com empresa, eles entram naquele regime emergencial que o governo está dando, então são eles que resolvem. Mas esses 9 funcionários estão sobre as nossas responsabilidades. E aí, a gente tem algumas opções para esses funcionários. Eu não tenho autorização para abrir portas, estou com portas fechadas. 9 funcionários em casa. E em caso de escolha pela suspensão de trabalho, como é que fica? O que é que ele tem direito a receber, que também é uma dúvida de muito empresário e de muito empregado também.
Vamos lá, Fernando. Primeiramente, não é o empregador que vai escolher suspender, certo? A suspensão vai ser feita através de um acordo individual entre você, empregadora, e o seu empregado. A partir do momento da formalização desse acordo, você vai enviar no prazo de até 10 dias esse acordo com todos os detalhes, inclusive com conta bancária autorizada pelo empregado, ao Ministério da Economia no portal Empregador Web e ao sindicato profissional daquela categoria, tá certo? Se der tudo certo, ele vai receber um benefício emergencial do governo, que ele é calculado não em cima do salário daquele empregado, mas sim em cima do valor que ele teria direito a receber a título de seguro-desemprego, certo? E essa suspensão ela pode durar até 60 dias e pode ser feita em 2 períodos de 30. Entendi. Então, nesse caso, eles receberiam o valor através do governo federal, é assim? Isso, exatamente. Entendido. Shelinha, você... E a outra coisa, Fernanda, que tem que ser bem pensado é o seguinte, você lembrou bem, o comércio está fechado, mas a previsão, se não me falha a memória aí do decreto, é para agora maio. 3 de maio. Isso, para retornarmos. Imagine que você suspendeu essa acionista, por exemplo, e aí abra. Se você suspendeu, você pode também interromper essa suspensão, fazendo essa comunicação caso retorne ao trabalho. Também tem que fazer isso, tem que ser comunicado do mesmo jeito a situação. Agora, o que é mais importante em relação a isso, Fernanda, é a questão de que, como esse é um benefício que o governo federal possibilita para que a gente mantenha os empregos, a quem o empregador suspendeu o contrato de trabalho, a esse empregador, você também é obrigado a permanecê-lo com o mesmo período, entendeu? Tem que dar a segurança desse contrato pelo mesmo período. Tem instabilidade, então é importante você saber disso. Não pode ser demitido, né? Ó, tenho dúvida de telespectador. Tem um telespectador que faz 2 meses que não recebe nenhum valor da empresa onde trabalha, ninguém dá uma posição, o que é que ele faz, né? É isso que ele quer. O que é que ele faz? Dá uma luz aí, o que fazer? Como eu disse, para suspender, não há previsão nas MPs de você deixar de pagar salário do seu empregado, certo? O empregador tem o dever de informar o porquê ele não está pagando. Se realmente não tem condições de pagar, que pelo menos seja transparente com o seu empregado e informe o motivo. Mas não há previsão em qualquer medida provisória que você deixe de pagar salário. Há previsão de suspender e você ser recompensado pelo governo federal, mas não simplesmente deixar de pagar. Certo? Ele tem que procurar um advogado, os órgãos fiscalizadores para informar isso. Outra telespectadora mandou uma dúvida que é cuidadora na prefeitura aqui de Cabedelo e os contratos são de 2 anos. O dela faz 1 ano. O contrato pode ser renovado no meio da pandemia? Nas medidas provisórias, Fernanda, não há qualquer, não há qualquer impedimento para que haja essa renovação, tá? Fica muito a critério das 2 partes. Não há nada falando sobre isso. Não há nenhuma proibição, nenhuma orientação favorável. Não trata do assunto, né? Então é meio que a prefeitura vai ficar livre para resolver essa questão. Exatamente. Entendi. Ô Marcel, como é que está a questão da Justiça do Trabalho? A gente vai falar até daqui a pouquinho que o próprio funcionário, a própria pessoa pode dar entrada, tem um WhatsApp, a gente vai conversar com o juiz sobre isso. Mas muita gente fica com a dúvida, né, do que fazer, de como fazer, enfim. E aí, nesse momento, alguns órgãos, eles podem ajudar, né? Isso. A Justiça do Trabalho em si, Fernanda, ela está funcionando de forma remota, tá? O TRT disponibilizou telefones dos chefes de cartório, de todos os cartórios das varas trabalhistas, para que quem precise entre em contato. Os processos continuam sendo movimentados normalmente, só que os prazos estão suspensos. Mas se você tiver alguma urgência, alguma liminar a ser apreciada, o TRT vai, com certeza, apreciar. Ela está realmente funcionando de forma remota. Não temos audiências, não temos atendimento presencial. Não adianta ir até lá, né? Não adianta ir até lá. Mas ela está funcionando, isso. Tá. Agora, Fernanda, é bom a gente retomar, deixar muito claro que a gente está vivendo um caso sui generis, uma situação realmente que coloca, antes de você pensar, antes de você entrar com o processo judicial, antes de você reivindicar, é bom que você se informe quais são os seus direitos, tente entrar em contato com a empresa, procure saber qual a situação da empresa, para que você não gere depois, futuramente, aí uma demanda indevida e você seja penalizado com custas trabalhistas também. Então, é muito importante, e sempre a gente fala aqui, em tentar entrar em contato com a empresa. Tá? Procure realmente buscar os seus direitos diretamente com a empresa. Se não, aí não tem jeito, busque um advogado, vá direto
para a justiça por meio dos meios que eles estão disponibilizando. Henrique Araújo traz uma dúvida, ele quer saber se após a suspensão do contrato, como é que fica o plano de saúde, ticket de alimentação, a empresa tem a obrigação de manter? Boa pergunta, Henrique. Tem sim, Henrique. A empresa, mesmo durante a suspensão do contrato de trabalho, ela tem a obrigação de manter todos esses benefícios, como plano de saúde e de alimentação. Agora, por exemplo, o Vale Transporte não, porque o Vale Transporte é pago para a sua condução de casa ao trabalho. Como você vai estar com o contrato suspenso, não faz sentido continuar com esse pagamento. Entendi. Outra dúvida do telespectador, ele trabalhou como jovem aprendiz em uma empresa por 11 meses, foi efetivada nessa mesma empresa, só que foi demitida por conta da pandemia. Tem direito a seguro-desemprego? Fernanda, o jovem aprendiz não tem direito a seguro-desemprego, tá? Não sei qual foi a razão dessa demissão, a gente teria que ver realmente o tempo de rescisão para saber o que aconteceu. A demissão por conta de pandemia não vai afetar, quer dizer, ela vai afetar um pouco aquela questão do coeficiente para você ter um aprendiz na sua empresa, tá? Pode ser que tenha havido demissão, certo? E a empresa tenha ficado desobrigada a manter um jovem aprendiz na empresa. Por isso foi demitido. Marcel, no caso dela, ela trabalhou 11 meses como jovem aprendiz, foi efetivada e passou 5 meses como carteira assinada. Mas 5 meses me parece que ainda não dá direito a seguro-desemprego, não é isso? Não, a partir de 12 meses, tá certo? Então, por enquanto, ela vai ficar só com a rescisão e com saque de FGTS. Que a empresa também que está providenciando tudo nesse caso, deveria, pelo menos, né? Exatamente. Minha irmã trabalha em um lugar que mudou de administradora e eles não pagaram o plano. Só que ela está grávida e tem exames para fazer. Eles têm direito de fazer isso? Não, mudar de administradora não significa que vai mudar o seu empregador, vai mudar alguma coisa no seu contrato de trabalho, certo? Se ela recebia o plano de saúde, se mudou de administradora, ela tem o direito de continuar recebendo. E você tem o mesmo plano. E você de casa tem o direito de continuar mandando dúvidas, porque Sheila Sodré e o Marcel continuarão conosco. Eu volto aqui. Sheilinha, deixa eu abrir aspas no nosso papo aqui para ter uma conversa de comadre aqui. Costurando, amiga. Máquina de costura na mesa. Olha aí a roupa. Foi para quem, amiga?